Vamos abrir lá em Romanos. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Todos acharam? Ok, assim diz a palavra do Senhor. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Deus. E nós te pedimos, Senhor, nos ajude, Senhor, a entender esse texto, aplique esse texto em nossas vidas, Senhor. Que teu Espírito Santo trabalhe em nós, Senhor, apesar de nós, para que possamos experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade em nossas vidas, Senhor. Que teu Espírito Santo possa trabalhar em nossos corações, que sejamos capacitados por ti, avivados por ti, Senhor, e que possamos, Deus, sair esta noite mais parecidos com a pessoa de Jesus. Também oro por mim, Deus, pedindo que tudo aquilo que houver a falar esta noite seja extraído do teu texto sagrado. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Temos aqui, nesse texto, a costumeira exortação homilética paulina. Paulo, ele costuma fazer aplicações do seu conteúdo. E aqui é uma aplicação pessoal e uma aplicação à comunidade da pregação que ele fez anteriormente em todo o livro de Romanos. Geralmente, em suas cartas, Paulo faz o seguinte: primeiramente, ele dá a sua doutrina, ele dá a doutrina, o que devemos crer, e depois no final ele mostra, já que vocês creem nisso, já que Deus fez isso, agora vivam desta maneira. E é exatamente isso que Paulo está fazendo, está aplicando, exortando a doutrina que ele falou anteriormente. Nos primeiros 11 capítulos de Romanos, Paulo está falando de doutrina, do que devemos crer, do que Deus fez. E é basicamente isso, porque ele fala aqui no versículo 1 do capítulo 12 o seguinte: suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias ou pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Qual é a súplica de Paulo? Mediante a misericórdia, a compaixão de Deus. Então, já que Deus foi compassivo com vocês, eu quero que vocês, então, apresentem a vida de vocês dessa maneira. Então, qual é a base para que nós vivamos em santidade? O tema de hoje é esse: santidade prática na vida cristã. Qual é a base para que nós venhamos a viver em santidade? Qual é a motivação para que venhamos a viver em santidade? É a compaixão de Deus, é a misericórdia de Deus. Tanto é que ele fala aqui, suplico-vos, pois, irmãos, pelo medo do inferno. O que ele fala? Pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus. Eu estou suplicando, eu estou exortando a vocês, eu estou dizendo a vocês, que vocês devem viver dessa maneira por causa do quê? Da misericórdia, da compaixão de Deus. Ali no versículo 32 do capítulo 11, diz o seguinte: porque Deus encerrou a todos na incredulidade ou na desobediência, para que ele pudesse ter misericórdia sobre todos. Então, ele tem misericórdia sobre todos, judeus, gentios. Então, a misericórdia, a compaixão do Senhor é o motivo que devemos viver uma vida santa. Não é para barganhar com Deus, não é para que a gente mereça o céu, é porque ele foi compassivo conosco. Então, é isso que Paulo está lembrando. Já que Deus foi compassivo com vocês, agora vivam para a glória dele. É isso que é santidade. E se você observar o livro de Romanos, é basicamente isso. Do capítulo 1 ao 3, ele está tratando de um problemão, Paulo: o pecado. Capítulo 1, gentios pecaram. Capítulo 2, judeus pecaram. Capítulo 3, todos pecaram. Ali no versículo 22 do capítulo 3, não precisa abrir, ele começa a tratar da justificação pela fé. O único remédio para o pecado é Deus nos declarar justo mediante a fé. Ele vai nesse tema até o capítulo 5, justificação pela fé. Do capítulo 6 ao 8, verso 17, ele vai tratar da vida santa no poder de Deus.
No poder do Espírito, vocês ressuscitaram com Cristo, vocês podem viver uma vida santa no poder de Deus, até o capítulo 8, verso 17. Do capítulo 8, verso 18, até o capítulo 11, ele vai tratar do plano maravilhoso de Deus, a eleição, a predestinação, a segurança dos santos e por aí vai. Então ele vai tratar disso tudo, pecado, justificação, a santificação, pelo poder do Espírito, o plano de Deus. Aí ele fala, já que Deus fez tudo isso com vocês, agora vivam isso que vocês aprenderam. É isso que Paulo está falando, porque é importante entendermos que não podemos apenas crer corretamente, devemos viver corretamente. Não adianta termos uma boa doutrina com um lixo de vida. Devemos ter uma boa doutrina com uma vida que agrade a Deus. E é isso que ele vai falar aqui. E esse pedido aqui é interessante, ele faz esse pedido a quem? Verso 1. Suplico-vos, pois, irmãos, somente aquele que foi regenerado, aquele que foi convertido, pode ver uma vida que seja uma vida santa. Outras pessoas podem ter aparência de santidade, podem ter uma vida ética, moral, aos olhos do homem, mas eles não estão vivendo uma vida santa aos olhos de Deus, porque requer arrependimento e fé. Então, existem dois aspectos de santidade, antes de a gente entrar no texto. O primeiro aspecto é o aspecto posicional. Em posição, todo mundo que se converteu é santo. Abram ali em 1 Coríntios 1, 2. Que carta de Paulo, e Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, para os que são santificados em Cristo, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, tanto deles como nosso. Então, os santificados em Cristo, chamados para serem santos. Quando você se converte, no momento que você se converte, você é separado por Deus. Isso que é santificação, isso que é santidade. Ser santo é ser separado por Deus. Então você é santo posicionalmente. E você é santo mediante a fé. Você tem a santidade na sua vida porque você é de Deus, pertence a Deus. Só que como colocar isso em prática? A grande questão é, eu sei que diante de Deus, por ser justificado e for separado por Deus, eu sou considerado entre os seus santos. Mas como eu vou viver uma vida de santidade? Como isso é possível viver uma vida de santidade? E essa é a grande questão. Porque vivemos num mundo pecaminoso, com tendências pecaminosas, e nossa própria natureza caída insiste em manchar a nossa vida de santidade. Então, como vamos poder viver uma vida prática de santidade? Como eu posso glorificar a Deus com a minha vida, já que Ele teve compaixão de mim? Abro ali em Atos 26, 18. Aqui Jesus falando com Paulo, e Jesus fala o que ele faz para abrir-lhes os olhos de quem? Dos gentios, aqueles que não conhecem a Deus, e o converteres das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que eles possam receber o perdão dos pecados e herança entre os santificados pela fé em mim. A santificação prática também é pela fé, nada é pelas obras. A santificação prática não nutre, não vem da sua capacidade, não vem do seu tremendo esforço, embora você deva se esforçar, não vem da sua elegância, não vem porque você é excepcional. Santificados pela fé em mim. Tudo é pela fé, nada é pelo mérito. Porém, muitos dos movimentos evangélicos vão exigir uma santidade externa, certas roupas, certos tipos de cabelo, certos dias, certos alimentos que podem ou não ser consumidos e por aí vai. Mas isso tudo é uma mera bobagem, porque a santificação é por meio da fé. Mas ainda resta a pergunta, como eu aplico isso na minha vida? Como eu vivo desta maneira? Eu sei que é pela fé. Eu sei que posicionalmente eu sou santo, eu sei que Deus tem compaixão de mim. Então como eu posso glorificar Deus e viver uma vida santa? Essa é a grande questão. Como fazemos isso? E é isso que Deus requer. Primeiro ponto que devemos entender, não é opcional. Ok? Abram ali em 1 Tessalonicenses 4, 3. Primeira Tessalonicenses 4, 3. Aqui trata-se da santidade prática, não a posicional. A posicional você já tem. Agora Deus requer algo de nós, como igreja local e como indivíduos. Porque esta é a sugestão de Deus?
A vontade. É a vontade de Deus, a vossa santificação. Aí ele fala da fornicação, que vos abstenhais da fornicação. A vontade de Deus é a nossa santificação. Ponto. E como então viveremos isso? Primeiro devemos entender que precisamos entregar-se totalmente a Deus. Segundo, não se moldar ao mundo. E terceiro, transformar a nossa mentalidade. Isso que devemos fazer para alcançar santidade prática. Não é um caminho fácil, não é um caminho curto. É um caminho que vai demorar a sua vida inteira. Mas é isso que Deus requer. E por que eu devo fazer isso? Porque Deus teve compaixão de mim. Porque Deus teve misericórdia de mim. Só isso. Eu não faço isso para ganhar o céu. Eu não faço isso para ganhar galardão. Embora eu ganharei galardão, né, se o Senhor entender que minha obra foi suficiente para isso. Mas se eu fizer isso para ganhar isso, eu já estou fazendo com motivo egoísta. Eu faço isso porque eu amo a Deus e Ele me amou primeiro. Então, primeiro, entregar-se totalmente a Deus, verso 1. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Aqui fala apresentardes. Apresentar é entregar. Né? Aqui não se trata do quietismo medieval, que você fica sentado, parado, esperando vir uma força mágica do céu, para que então você se torne santo. Não é isso que se trata. Então, não é disso que a gente está falando. Aqui se entregar é um ato voluntário e livre. É um ato voluntário e livre. Abram ali em Romanos 6,16, porque a mesma palavra aparece. Romanos 6,13, melhor dizendo. Romanos capítulo 6, verso 13. É um ato voluntário e livre. Diz o seguinte: nem tampouco apresenteis os vossos membros como instrumentos da injustiça ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como os que são vivos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumentos da justiça de Deus. A expressão aqui, apresentai-vos, né, é uma atitude voluntária de se colocar à disposição para uso. O que o Senhor está pedindo para que você seja santo? Você se colocar a uso dele. Apresentai, se apresentem, coloquem o seu corpo à disposição. É isso que devem entender. O que deve ser apresentado à disposição dele? A palavra aqui, corpo aqui do grego é soma, é mais do que o teu corpo, é você inteiro. Se apresentem por inteiro a Deus, sejam usados para Deus. Cada área da sua vida deve ser apresentada a Deus como um sacrifício. E sim, aqui o texto fala um sacrifício. Numa geração acomodada, acostumada a conforto, comodidade, facilidade, somos lembrados que somos sacrifícios vivos ao Senhor, né? Devemos ter a disposição de negarmos a nós mesmos e apresentar a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas vontades ao Senhor. Isso é santidade. Isso é santidade. É mais que usar a camisa do esmilinguido. É mais que a lista pode e não pode que a igreja evangélica usou durante muito tempo e às vezes usa. E também que hoje em dia não pode, agora pode tudo também, não é isso também. É mais do que isso. É você se apresentar. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Usa-me. Qual área da minha vida o Senhor quer usar? Todas as áreas da sua vida. É apresentai os vossos corpos em prol do Senhor. Agora, só apresentamos se a gente entender algumas coisas. Primeiro, você deve voluntariamente se colocar à disposição como um sacrifício vivo. Por que ele fala sacrifício vivo? Aqui, quando fala apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, é um tempo do grego chamado aoristo. Ele denota o seguinte: é uma ação continuada que ecoa. Seria basicamente o seguinte a tradução, né? Apresentais uma vez para sempre para serdes do Senhor, agora e por toda a eternidade. É uma ação que ocorreu lá, que vai ecoando, que vai acontecendo. Então, o que o Senhor está dizendo? Eu quero que vocês se apresentem continuamente a mim, como sacrifício vivo. O que Deus requeria no Antigo Testamento? Sacrifício. Era morto ou vivo? Morto. O que Ele requer agora de nós? Sacrifício vivo. Sacrifício vivo, porque Ele agora quer a sua vida. Santidade é você dar a sua vida ao Senhor. E é isso que o Senhor está dizendo a nós essa noite. Ele nos quer santos. E o que é alguém santo? É alguém que vive para a glória dEle. Versículo 36 de Romanos 11, não por acaso é o versículo anterior àquele que lemos. Porque dele, e por ele, e para ele, são
todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Quando entendermos que a nossa vida é dele e devemos nos apresentar voluntariamente a Ele, entenderemos então que estamos apresentando os nossos corpos a Ele. Ele não quer algumas horas da semana, embora seja importante as horas da semana Ele no culto público, no dia do Senhor. Ele não quer um pouco do seu tempo. Ele quer você por inteiro. Ele não quer ser um apêndice na sua vida. Ou Ele é tudo ou Ele não é nada. Não há como servi-lo metade para Ele e outra metade para mim. Ou Senhor ou Mamon. Não se pode ter dois senhores. Ou Ele é o Senhor da sua vida ou você é o Senhor da sua vida. Agora, você deve voluntariamente se colocar à disposição como um sacrifício santo. A gente argumenta com razão. A gente fala, mas nós somos falhos, somos pecadores. E obviamente eu não discordo disso, exatamente porque somos. Mas na antiga aliança, os animais também não eram lá essas coisas. A grande pergunta é, o que santifica a oferta? A oferta ou o altar? O altar. Os animais eram santos, o que era santo? O altar. Então como então eu posso ser um sacrifício santo? A santidade não vem de mim, vem da onde a santidade? Vem dele. Então eu sou santo à medida que eu estou no altar de Deus. Eu sou um sacrifício santo à medida que eu estou no altar dele, na presença dele, mediante a oração, leitura da palavra, mediante arrependimento, mediante fé, mediante a comunhão no culto público, mediante a celebração do dia do Senhor com o povo dele. Então a gente, mas eu não posso servir porque eu sou falho, eu sou pecador. Isso é verdade, eu não sou santo. Realmente, você olhar para Cristo e ver como Ele é maravilhoso, você olha para cima e você vê, nossa, como eu sou pequeno. Mas entenda, não é a oferta que santifica o altar, é o contrário. Quando você colocava lá na antiga aliança um cordeiro, isso aqui é do Senhor, isso é santo. O cordeiro em si era um cordeiro. Mas ele estava onde? No altar do Senhor, no altar do sacrifício. Quando nós entendemos que, quando estamos no altar do Senhor, somos sacrifícios santos, que devem então viver em santidade, então nós seremos sacrifícios santos. E aquela coisa, quando você, na antiga aliança, você dava a oferta, você podia dar o cordeiro manco, ele ia morrer, por que não podia? Eu podia dar o cereal meio passado do ponto ali, meio estragadinho? Tinha que dar o quê? Perfeito, o melhor. Não é porque é o altar que santifica que a oferta não deve ser o melhor que eu consiga. Eu tenho que entender que o melhor da minha vida é do Senhor. Algumas pessoas falam, não, eu vou viver a minha vida, eu vou curtir, ver a minha juventude, não vou fazer muita coisa errada, e lá no final, quando estiver bem velhinho, aí os meus últimos dias eu vou dar para Cristo. Que bom que faça isso e se converta e vá para o céu. Mas esse tipo de pensamento diz o seguinte, olha, quando eu não tiver forças, eu quero servir a Jesus. A gente tem que entender que a nossa juventude pertence a Cristo, a nossa vida adulta pertence a Cristo, a nossa velhice pertence a Cristo. E devemos colocar a nossa vida no altar do Senhor. O altar do Senhor não é mais um templo em Jerusalém, é onde existe um coração quebrantado e contrito. É onde nós devemos estar continuamente, no altar do Senhor. Você também deve entender voluntariamente que você tem que se colocar à disposição como sacrifício agradável. Aqui fala, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. O que quer dizer isso? Significa que uma vida voluntariamente apresentada a Deus para ser santa é uma vida que o agrada, o qual ele tem deleite. Esse é o tipo de culto que ele quer. O culto que ele quer, e aqui não está tratando somente do culto público, o culto que ele quer é o culto diário da sua vida. Ele quer que você se apresente a ele com toda a sua completude, de maneira viva, santa, porque isso é agradável a ele. É isso que ele requer. Isso é se apresentar a Deus. Deus, a minha vida é tua, como eu posso lhe servir? Com o meu tempo, com meus bens, com meus recursos, com minha inteligência, com tudo que o Senhor me deu. É isso que ele requer de nós, como igreja do Senhor, como indivíduos da nova aliança, do pacto da graça. É isso que ele pede a nós. O culto cristão é diário, ele é racional, ele usa a cabeça. É logikolatren, o termo grego, lógico. Algumas traduções colocam culto espiritual, eu divido, porque a palavra ali não é pneumatikos, né? É lógicos, vem de lógica. Você tem que entender quem você adora, porque você adora. E Paulo começa fazendo isso. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias ou pelas compaixões de Deus. Opa!
Ele está suplicando, exortando, pedindo, implorando, ordenando por causa disto, para que eu seja aquilo. Por que você vem na igreja? Por que você serve a Deus? Porque eu amo ao Senhor. Porque Deus foi misericordioso comigo. É só o que eu posso fazê-lo para Ele. Porque Ele me deu algo que eu não podia conquistar. Deus é misericordioso pelas misericórdias. Por que você age dessa maneira? Por que você busca uma vida santa, ser um sacrifício vivo? Pelas misericórdias de Deus, pela compaixão de Deus por mim. Tá, mas você espera o quê? Misericórdia e compaixão dele. É o que eu espero dele. Se você notar, naquela parábola que o Senhor conta, dos grupos que chegam a ele, né, ele fala, olha, saiam daqui, eu não conheço vocês nunca me deram de comer, nunca me visitaram na prisão, nunca fizeram isso. Como assim? Aí o outro, venham aqui vocês para a minha direita, porque vocês me vestiram, me visitaram, me deram de comer. Sabe o que eles falam? Quando fizemos isso? Eles estão surpresos com suas boas obras, porque eles não fizeram essas boas obras para ter mérito diante de Deus. Eles fizeram em decorrência da graça a eles dispensada e por gratidão à misericórdia dada a eles. E é isso que devemos entender. Então, a primeira verdade do texto, você tem que se apresentar diante de Deus. Apresente-se. Santidade é você se apresentar. Aqui, Senhor, estou aqui, eu quero ser santo. Me ajuda. E o Senhor vai te ajudar. Segunda verdade do texto, para que você tenha santidade prática na tua vida. E o Tozer fala que a pior desgraça do cristianismo são santos sem santidade. Segunda verdade do texto, não se moldar ao mundo. E é interligada à primeira, verso 2. E não sedes conformados com este mundo. Não sejam moldados com esse mundo. A palavra conformados aqui significa se moldar com o padrão de outro. Já diz muita coisa. Não se moldem ao padrão do mundo. Se você quiser prestar um culto racional a Deus, se você quiser ser um sacrifício vivo, santo e agradável, se você quiser ter santidade no dia a dia, você não deve ter o mesmo padrão do mundo. Mas o que é o mundo? O que é o mundo? O mundo? Tudo isso é o mundo? O que é o mundo? A gente, durante muito tempo, os evangélicos acharam que mundo era algo que era feito que não fosse religioso. Isso não é mundo. Mundo é o sistema de crenças e valores de uma sociedade organizada sem Deus. Isso é mundo. É isso que ele fala. Não se moldem a essa sociedade que é organizada como se Deus não existisse. Como se Deus não fosse o Senhor e não fosse o soberano. Como se não tivessem que prestar contas ao Senhor. Não se moldem a essa sociedade com esses pensamentos. E ali em 1 João, capítulo 2, versículo 15 em diante, diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que está no mundo, aí ele vai explicar, a concupiscência da carne, o desejo desenfreado de você satisfazer a sua natureza caída, a concupiscência dos olhos, o desejo desenfreado de você ter, eu quero ter aquilo, a cobiça, eu vivo para ter, e o orgulho da vida, o orgulho, a soberba de ter aquilo que você conseguiu. Você achar que você é algo muito importante porque você tem coisas desse mundo. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo o quê? O mundo passa. E a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O sistema de valores corrompidos da humanidade, ele vai passar. O mundo diz, satisfaça os seus desejos, não é? O mundo fala, lute com todas as tuas forças pelo que você quer, como se Deus não existisse. Dependa só de você. E quando você conseguir, faça igual aquela cantora pop em um festival de música, eu agradeço a mim mesmo. É isso que o mundo diz. Isso que a gente não pode fazer. E para que você então não se molde ao mundo, reconheça algumas coisas. Primeiro, reconhecer que esse sistema ele é mundano e ele é mau. Ele é mundano e mau. Atos 2:40. Vamos abrir.
A gente acha que o mundo de hoje é mau, o sistema de hoje é mau, porque tem tantas coisas antibíblicas erradas, mas note, aquela sociedade judaica, empenhadas em valores judaicos. Como é que Pedro chama essa sociedade daquela época? Atos 2,40. E com muitas outras palavras, ele testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. O mundo é mau, o mundo é ruim, o mundo é perverso. Gálatas 1,4. Vamos abrir. A gente vai ver como é que Paulo chama o mundo. Lembra que mundo não é o planeta Terra, é o sistema de coisas caídos. Diz o seguinte, o verso 4, falando de Cristo: o qual se deu por nossos pecados para que pudesse nos livrar do presente século mau, como está aqui na King James, mundo maligno, conforme a vontade de Deus e nosso Pai. O mundo, ele é ruim. Embora existam muitos caçadores de bruxas, até ministério de caça aos demônios, isso é um erro, mas não podemos esquecer que o mundo não é neutro, e o mundo não é bom. O que é o mundo? Mal. O mundo é ruim. O sistema de valores do mundo é maligno, é corrompido. O sistema de valores do mundo, ele é contra aquilo que cremos, ele é contra Deus, ele é contra a lei de Deus. E é isso que o mundo é. Por isso eu não posso formatar minha mente como o mundo. Eu sou um jovem como todo mundo. Eu sou uma família como todas as outras famílias. Eu sou uma pessoa como todo mundo. E a igreja entra nisso. Mas o mundo todo faz, o mundo todo crê, o mundo todo age. O mundo todo caiu. Para a gente viver essa unidade prática, a gente tem que ser contra a cultura. A pessoa fala de muito contra a cultura. A verdadeira contra a cultura é o cristianismo. O cristianismo é um movimento de contra a cultura, porque nós dizemos ao mundo: os seus valores estão errados. Isso é ser contra a cultura. Devemos reconhecer também que devemos resistir à sua mentalidade e forma de agir. O mundo tem uma mentalidade, a mentalidade do mundo é louca para Deus. Abram ali em 1 Coríntios 1, 17 ao 30. 1 Coríntios 1, 17 ao 30. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se faça vã a cruz de Cristo. Porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: eu destruirei a sabedoria dos sábios e reduzirei a nada o entendimento do prudente. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste mundo? Não tem Deus feito insensata a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Como é que ele chama o método de salvação? Loucura da pregação. Aí ele vai continuar o texto. O que isso significa? Que a mentalidade do mundo, ela é oposta à mentalidade de Deus. E para Deus, a mentalidade do mundo é o quê? Uma loucura, uma completa perversão das coisas. O mundo gosta de fazer, de falar coisas grandiosas. O mundo gosta de operar e fazer coisas complexas. Deus, em sua sabedoria, determinou, por exemplo, que a pregação seria o meio suficiente para a conversão dos pecadores. O que o mundo faz? O mundo tenta te convencer por meio de marketing, por meio de tantas coisas, por meio de atalhos. O que o Senhor fala? Esta é minha palavra, receba. Aqui é o caminho da vida, vá para ele. E se não for, aqui é o caminho da morte, a consequência é essa. Isso é uma loucura. A gente tem observado na escola bíblica, Jesus Cristo, e quando ele vai evangelizar, ele não fica muito de mimimi com as pessoas, né? Vocês querem ir embora também? Vocês acham dura a mensagem? Isso vos escandaliza? Isso vos ofende? Porque a confiança do Senhor era na palavra de Deus para a conversão. Então, nós devemos entender que para ver uma vida de santidade, nós precisamos não permitir que o mundo formate a nossa mente.
que o mundo formate o nosso modo de pensar, que o mundo formate as estruturas da nossa família. A gente não pode permitir isso. Quer ver uma coisa que tem acontecido? A igreja tem ficado com vergonha. Eu vejo isso acho impressionante. Alguns pastores comediantes fazem isso. Não, porque irmãos, porque o que é submissão? A Bíblia fala que a mulher tem que estar submissão ao homem. O que é submissão? É estar sob a mesma missão. Não, não é isso, nem em Marte é isso. Em português não é, em grego não é. A palavra é hipotasso, hipo debaixo de, tasso, ordenação. Não existe possibilidade disso. Por que fazem isso? Para não soar ofensivo. Eu não estou dizendo que o marido tem que ser o ditador. Porque senão ele vai levar uma panelada na orelha. Né? Não é isso. Mas existe uma hierarquia que Deus colocou de autoridade. E o que a igreja faz, já emprenhada pelo mundo? Irmãos, vamos redefinir palavras. Submissão é estar sobre a mesma missão. Então o filho tem que submissão ao pai. O filho e o pai estão na mesma missão. O que a gente entende com isso? Que o modo de pensar do mundo tem entrado nas pessoas. Por exemplo, os adolescentes, os jovens cristãos, eles não oram para saber quem serão os seus possíveis maridos e esposas. Eles ficam. Por quê? Porque o mundo tem entrado. E aquela palavrinha mágica tem nada a ver. Isso é normal. A gente não pode permitir que o mundo formate a nossa mente. E a terceira verdade do texto: devemos transformar a nossa mentalidade. Verso 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação